Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje eu queria fazer um vídeo especial para vocês sobre uma carta escrita pelo Papa Francisco em junho de 2024 sobre o papel da formação literária. O Papa faleceu essa semana, a semana que eu estou gravando esse vídeo. Esse vídeo vai sair no YouTube no dia do seu funeral e, assim, de forma especial, eu queria não só fazer uma homenagem ao grande Papa Francisco, mas também refletir sobre as palavras dele, sobre o papel da literatura. Acho que talvez tenha sido um resumo muito bonito, tanto do seu ministério em particular, a forma como ele se dirige às pessoas nessa carta, como também uma forma de nós que somos leitores, que somos ativos nisso, né? Se você está aqui me acompanhando no meu canal, sabe que a leitura e a literatura são coisas muito importantes, são coisas que fazem parte do meu cotidiano, da minha formação profissional e também da minha personalidade. Isso, de certa forma, faz com que essa carta que ele escreveu tenha sido um tipo de manifesto para todos nós que somos leitores. Eu acho que qualquer pessoa pode ler essa carta. Na verdade, essa carta foi escrita para futuros sacerdotes, pessoas que estão em formação sacerdotal, mas aqui ele, no começo da carta, ele disse que essa carta também poderia ter sido direcionada a qualquer pessoa, e eu acho que eu, né, particularmente como cristã, professora de literatura, pessoa que admira, que tem esse desejo de levar a literatura como forma de autoconhecimento, de maturidade, de desenvolvimento, de tantas coisas que a arte em si pode nos elevar. Eu achei e encontrei no coração dessa carta realmente a palavra que eu disse, um manifesto, né? Algo que pode ser, então, traduzido como uma grande forma de expressividade para todos nós. Então, eu vou comentar com vocês aqui alguns trechos, vou deixar na descrição o link para onde você pode ler a carta na íntegra. Espero que você faça um bom proveito e é a minha forma de homenagear esse grande sacerdote que foi o Papa Francisco, né, nessa semana triste em que nós o perdemos, mas é também um momento de nós celebrarmos a sua vida, os seus feitos. Nós que acreditamos em Deus sabemos que há muito mais reservado para aqueles que acreditam nele, para aqueles que desejam estar com ele. Então, a morte também nos lembra muito como é importante viver bem. O Papa começa essa carta falando que, na verdade, ele ia começar a escrever esse texto para as pessoas que estão em formação sacerdotal, mas depois ele disse que pode ser dito de forma semelhante a qualquer pessoa, a agentes pastorais, a cristãos, a qualquer um. Então, eu acho que mesmo que você seja católico ou não, se você seja crente ou não, eu acho que as palavras que ele vai dizer aqui são importantes para todos. Ele começa falando que a literatura, ela tem um poder de nos dar refúgio no meio das tempestades. Às vezes nós estamos nos sentindo entediados, sozinhos, nós estamos com o coração atribulado, passando por dificuldade, e aí a literatura ela se mostra como esse lugar de abrigo, esse lugar de conforto. Ela faz com que nós possamos sair um pouco, né, desse mundo que nós estamos e encontrar refúgio nas palavras dos outros, nas dores alheias. Isso é muito interessante. Ele diz assim: ao contrário dos meus audiovisuais, onde o produto é mais completo e a margem e o tempo para enriquecer a narrativa ou para interpretação geralmente reduzidos, ou seja, a televisão, as mídias sociais, elas nos dão as coisas já bem, né, na cara, tá tudo ali, e esse espaço que nós temos para interpretar praticamente não existe, né? Então, quando a gente lê, a gente precisa criar esse mundo, imaginar formas, rostos, cores, cheiros, mas quando a gente está vendo ali uma mídia audiovisual, já está tudo ali, então a gente não tem tempo, não, é desnecessário que a gente faça tudo isso. Então, ele diz que quando lemos, o leitor é muito mais ativo, né? Então,
Quando a gente está lendo, a gente trabalha muito mais a nossa imaginação do que quando a gente está assistindo alguma coisa. Ainda mais hoje em dia, nesse mundo muito rápido dos TikToks e stories e coisas que são, assim, consumidos a toque de caixa, né? Aquela coisa tudo muito rápida, que pisca demais, que brilha demais, que fala demais. Então, isso até deixa a nossa mente mais cansada. Então, é difícil ir para um livro quando a nossa mente está tão povoada de sons, de cores, de rostos, mas ele fala exatamente isso, né? Que a literatura, ela dá margem para que a gente possa, então, sossegar. E aí ele continua nos falando o seguinte, que aqueles que procuram a literatura como uma simples forma de entretenimento acabam empobrecendo culturalmente, pessoalmente, porque ele diz assim, ó, está na origem essa procura, né, por apenas entretenimento, está na origem de uma forma de grave empobrecimento intelectual e espiritual. E aqui ele se dirige aos futuros sacerdotes, mas como disse para vocês, isso aqui pode ser lido por qualquer pessoa, que ficam assim privados de um acesso privilegiado precisamente através da literatura, ao coração da cultura humana e mais especificamente ao coração do ser humano. Aí eu me lembro de um outro texto que eu li, ou foi de uma aula que eu assisti, eu não lembro bem agora, mas o professor ele falava o seguinte, em relação à filosofia, e aqui eu vou ampliar para a psicologia ou para qualquer outra área, né, deste ramo, que é o seguinte, quando a gente quer entender uma teoria, seja na filosofia, seja na psicologia, por exemplo, a gente vai encontrar essa teoria aplicada onde? Na literatura. Então, existe muita gente que dá muito mais, como é que posso dizer, prioridade para um texto teórico, para um livro teórico, do que para um texto literário. Não estou dizendo aqui que os textos teóricos eles não sejam importantes, mas, como diz o Papa aqui, ele fala que a literatura, né? O fato de você não procurar literatura faz com que você fique privado de um acesso privilegiado ao coração da cultura humana e, mais especificamente, ao coração do ser humano. Então, do que adianta estudar 1000 teorias, 1000 conceitos, se você não conhece essa aplicação na prática? E aonde mais você vai encontrar tipos, jeitos, personalidades, gostos, sentidos, ações do que na literatura, né? Então, tudo isso aqui é o cerne da questão. E ele vai explicar isso pra gente ainda mais, olha só. Eu achei essa parte, me tocou muito, porque achei me parecido comigo mesmo. Ele fala que ele gostava muito de tragédias. Ele fala assim, eu gosto muito dos artistas das tragédias, porque todos podemos sentir as suas obras como nossas, como a expressão dos nossos próprios dramas. No fundo, ao chorar o destino das personagens, estamos a chorar por nós mesmos, o nosso vazio, as nossas falhas, a nossa solidão. Olha só que bonito isso aqui, gente, porque inevitavelmente a gente se coloca naquele papel ali. Cada um encontrará os livros que falarão a sua própria vida e que se tornarão verdadeiros companheiros de viagem. Ou seja, a gente tem aqueles livros que são os nossos favoritos, aqueles que falam mais ao nosso coração. Então, é muito importante que a gente aprecie a literatura como uma forma de abertura de sentidos, do olhar, do ouvir, do sentir emocionalmente falando. Tem uma parte aqui que ele continua dentro desse pensamento e ele tem um trecho aqui que eu acho fantástico, quando ele diz assim, ó, a literatura, mais ainda, prepara-nos para compreender e, assim, enfrentar as várias situações que podem surgir na vida. Ao ler, mergulhamos nas personagens, nas preocupações, nos dramas, nos perigos, nos medos de pessoas que acabaram por ultrapassar os desafios da vida, ou talvez, durante a leitura, demos às personagens conselhos, olha só isso aqui, demos às personagens conselhos que mais tarde nos servirão a nós mesmos. Eu vou repetir. Durante a leitura, talvez, durante a leitura, demos às personagens conselhos que mais tarde
nos servirão a nós mesmos. Então, esse é o grande papel, é a alteridade, é se colocar no lugar do outro, sentir com o outro, ter compaixão. É isso que a literatura nos ensina. Aqui ele estando Proust, ele diz assim, os romances desencadeiam em nós, no espaço de 1 hora, todas as alegrias e desgraças possíveis que, durante a vida, levaríamos anos inteiros a conhecer minimamente. E dessas, as mais intensas nunca nos seriam reveladas, porque a lentidão com que ocorrem nos impede de as perceber. E, citando Lewis, o C.S. Lewis, ele diz assim, ao ler as grandes obras da literatura, transformo-me em milhares de homens, sem deixar, ao mesmo tempo, de permanecer eu mesmo. Gente, eu acho, que fantástico, assim, é até comovente, como houve essa sensibilidade do Papa de mostrar tudo isso pra gente. A gente comenta, a gente sente, mas às vezes a gente não consegue expressar. Às vezes a gente não sabe por que é importante ter uma formação literária. E aqui ele disse que a formação literária, ela é uma formação, antes de tudo, do coração. Então a gente não está aqui discutindo o ser cult ou ser intelectual, a gente está discutindo ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que busca compaixão, empatia, alteridade, que busca desenvolvimento pessoal, que busca ouvir melhor, estar atento às pessoas, conhecer as histórias, se debruçar sobre mundos diferentes. Ter cultura é importante? É claro que é importante. Ter bagagem é importante? É claro que é importante. Mas antes e acima de tudo isso, é importante que a gente tenha coração, sensibilidade. E isso só se dá através do contato com o verdadeiro, com o belo, com a beleza. E a literatura é tudo isso, né? Então a gente vê como ele nos mostra aqui essa importância mesmo que existe na formação literária. Ele vai fazer uma comparação que eu acho fantástica, e eu me lembrei de que eu comentei sobre isso com os alunos do ano literário ano 1, sobre Sonho de uma Noite de Verão. Quando São Paulo estava em Atenas, é uma passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se não me engano, ele comenta aqui só um instante, deixa eu achar aqui o trecho para vocês. Capítulo 17. São Paulo foi a Atenas, berço da cultura grega naquele período, a efervescência da cultura grega. E ao invés de desprezar a cultura pagã, que era o que muitos faziam, né, consideravam como menor, inferior ou errada, ele, na verdade, ele incorpora para si, para que o discurso dele seja, então, algo que os atenienses, os gregos, possam entender. Olha só a genialidade do apóstolo. Ele não fala com os gregos como uma pessoa que está ali desprezando aquilo que para eles era tão importante, que era a arte, que era a cultura, que era, né, toda aquela filosofia, toda aquela ciência tão bem desenvolvida naquele período. Na verdade, ele vai incorporar os seus maneirismos, suas falas, né? Lá em Sonho de uma Noite de Verão, na verdade, o Shakespeare, ele faz uma citação de São Paulo dentro da peça, mas ele dá ele faz de forma cômica, né? Porque afinal a peça é uma comédia. Mas aí estava lendo a crítica de um autor sobre Sonho de uma Noite de Verão e ele diz que São Paulo já tinha feito isso quando ele reproduz a fala de um grande dramaturgo do período, que era Menandro. Então, assim, São Paulo era um leitor. São Paulo leu Menandro, São Paulo incorporou Menandro e escreveu para os gregos com um estilo de fala, com algo que já era comum aos gregos, aquilo que eles já ouviam bastante. E aí, né, como uma brincadeira, Shakespeare vai e fala como São Paulo. Então a gente vê assim, esse ciclo, como é importante adaptar aos seus ouvintes, aos seus leitores, aquilo que é comum a eles. E ele diz, né, Paulo revela-se um leitor de poesia e deixa intuir o modo como se aproxima ao texto literário, o que não pode deixar de levar a refletir sobre um discernimento evangélico da cultura, ou seja, ele não desprezou, ele incorporou, ele assumiu aquilo que era bom.
Paulo recolhe as sementes da poesia pagã e, abandonando uma atitude anterior de profunda indignação, chega a reconhecer os atenienses como os mais religiosos dos homens e, naquelas páginas da literatura clássica deles, vê uma verdadeira preparação evangélica. Nesse momento, eu acho que é uma das passagens que eu acho mais bonitas. Assim, eu particularmente sou apreciadora de São Paulo, e São Paulo está falando de Deus, ele chega em Atenas e vê vários estátuas de vários deuses, e aí existe uma estátua ali ao Deus desconhecido, e aí ele fala assim, olha, sobre esse Deus aqui que vocês não conhecem que eu vou falar. E aí ele começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo, e durante essa pregação ele cita um dos poetas gregos, e ele diz, é nele, falando de Deus, é nele realmente que vivemos, nos movemos e existimos. Olha que coisa mais linda, gente. É nele realmente que vivemos, nos movemos e existimos, como também o disseram alguns dos vossos poetas, pois nós somos também de sua estirpe. Então ele pega ali a poesia grega, né, pois o poeta Arato de Silo, do século III a.C., incorpora na sua pregação. O que foi que Paulo fez? Ele entendeu que a literatura descobre os abismos que habitam o homem. E é isso que a literatura ela faz com que nós sejamos desvendados, que nós conheçamos os nossos próprios abismos, as nossas partes boas e ruins. Ela faz com que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente viva experiências, que a gente tenha, então, esse grande e profundo dom de se autodescobrir. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu queria encerrar com um conceito que ele deixou aqui, que ele diz que, inspirado em Jorge Luis Borges, argentino como ele, né, Borges dizia que a literatura é uma forma de ouvir alguém. Nós esqueçamos o quanto é perigoso deixar de ouvir a voz do outro que nos interpela. Caímos imediatamente no isolamento, entramos numa espécie de surdez espiritual, que também afeta negativamente a nossa relação conosco próprios e com Deus, por mais teologia ou psicologia, e aqui eu vou acrescentar filosofia, etc., que tenhamos conseguido estudar. Me lembra aqui, né, essa frase dele, um livro que eu resenhei não faz muito tempo aqui no canal, que é O Sol é para Todos, em que o personagem diz que a gente só conhece de verdade o outro quando a gente se coloca no lugar dele, né? E isso aqui é o que ele está falando, a gente precisa ouvir a voz de alguém, e a literatura é isso. É muito perigoso deixar de ouvir a voz do outro que nos interpela. Mesmo que a gente discorde, mesmo que aquilo não faça parte das nossas ideologias, dos nossos conceitos práticos, a literatura ela nos dá essa oportunidade de conhecer, de ouvir, principalmente de ouvir. Quando a gente se fecha para isso, a gente fica, como ele fala mesmo, com uma incapacidade emocional. E quando a gente se abre para isso, existe uma tarefa, como ele fala aqui, de curar e enriquecer a nossa sensibilidade. Ele fala aqui o seguinte, um dia estava regressando de uma viagem apostólica ao Japão, e aí perguntaram para ele o que é que o Ocidente tem a aprender com o Oriente, no que ele respondeu: creio que falta ao Ocidente um pouco de poesia. Sensibilidade, ouvido, coração, empatia, tudo isso, né? E, para encerrar, eu vou ler um trecho aqui que sintetiza bem tudo isso que a gente discutiu até agora, que é o seguinte: ao lermos um texto literário, colocamos-nos na condição de ver com os olhos dos outros, adquirindo uma amplitude de perspectiva que alarga a nossa humanidade. Isso ativa em nós o poder empático da imaginação, que é um veículo fundamental para essa capacidade de identificação com um ponto de vista, a condição, o sentimento dos outros, sem a qual não há solidariedade, partilha, compaixão, misericórdia. Ao ler, descobrimos que o que sentimos não é nosso, é universal, e por isso até a pessoa mais abandonada não se sente só. É isso, essa é a nossa homenagem ao nosso queridíssimo Papa Francisco. É um dia, como eu disse para vocês no início, que a gente lamenta a perda dele, mas também que
celebra a vida, celebra um legado, um Papa que realmente não será esquecido. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com quem gosta de livros de leitura. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E até o próximo.